Hoje a gente vai aprender a primeira aula de Proed. Meu nome é Anderson, sou policial do Proerd. O Proerd, gente, é um programa que veio lá dos Estados Unidos, foi criado lá em 1983, já tem, bastante tempo, né? Nem eu era nascido ainda, tem só 18 anos. 18 anos. Mas brincadeira, tá? O Proerd já tem muito tempo que foi criado. Lá nos Estados Unidos ele tem um outro nome. No Brasil, na tradução, né, do inglês para o português, ficou Proerd, Programa Educacional de Resistência às Drogas. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, naqueles cartazes que eu coloquei ali. Por que eu coloquei na televisão? É o mesmo cartaz que eu tenho na minha pasta, só que ele fica melhor para visualizar. Todo mundo está conseguindo ver aí? Tranquilo? Melhor, não é? Se eu for mostrar o cartaz aqui na mão, vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Cada ano que a gente dá aula no Proerd, o terceiro ano, quarto ano, quinto, a gente trabalha com material diferente. Então aquele material que está ali é específico para vocês, do primeiro e do segundo ano. Ele some assim, mas depois volta. Ele está cansado, o computador está querendo dormir, entendeu? Ele está um pouquinho cansado lá, tá vendo? Aí tem que ir lá, passar a mão para poder voltar. Ele gosta de carinho, né? Se ele ficar escuro aí, na hora que eu for falar do cartaz, aí eu volto lá, tá? Não preocupa não. Por enquanto a gente não comentou do cartaz ainda não, tá? Então, cada ano que a gente dá aula do Proerd, tem um material diferente. Vocês vão ver quando chegar lá no terceiro ano, no quinto ano, vai ter um material diferente. Nós teremos, pessoal, 4 encontros. Então vocês vão me ver aqui 4 vezes, né? Em 4 encontros. Eu vou estar aqui na escola só dia de segunda-feira. Então, se eu estou aqui hoje para dar aula para vocês, qual é o dia que eu vou voltar? Segunda-feira. Então, gente, nós vamos ter esses 4 encontros, aproximadamente aí até 30 minutos, tá bom? Quando a gente terminar os 4 encontros, nós vamos encerrar a nossa aula do Proerd com a turma do segundo ano. O tio Anderson vai dar aula em outra escola lá no Vila Isa. E depois a gente vai voltar para poder ensaiar para a formatura que nós vamos fazer. Ainda não decidimos se a gente vai fazer a formatura na escola ou se nós vamos reunir com a outra escola que a gente vai dar aula para fazer uma grande formatura em outro local. Mas isso aí a gente vai decidir ainda, bacana? Bom, na aula da tia, da sua professora, você tem tem regras, não tem? Os combinados? E isso é um dos assuntos que nós vamos tratar ali nos cartazes. Se você não obedece uma regra, não obedece um combinado, a gente vai ter a consequência positiva ou negativa? Negativa. Se eu não for obediente, eu vou ter uma consequência negativa. Qual que poderia ser uma consequência negativa se eu não obedecer, não for um bom aluno? Às vezes, a tia vai chamar os meus pais na escola para conversar, né? Às vezes deixar de participar de uma atividade ali na hora do recreio, não é assim? E aí é ruim, né? Então é melhor a gente seguir as regras e participar de tudo? É melhor, lógico. Então, quando a gente não obedece, a gente tem uma consequência negativa, ruim. E quando a gente obedece, a consequência é bacana. Então, nas aulas da tia tem as regras, tem os combinados. Nas aulas do Proerd também tem. Então, eu vou citar algumas aqui que são bem parecidas com a da tia. São só 1000, tá? Pouquinha. Tô brincando, são só 4 ou 5 que eu vou falar. Primeiro combinado nosso. De repente, você quer participar da aula e quer fazer uma pergunta para mim. O que você vai fazer? Levantar a mão. Levantar a mão, mas com a boquinha fechada, né? Não precisa gritar, não precisa, né? Levantou a mão ali, o tio Anderson vai deixar falar. Na hora certa, eu vou deixar você falar. Então, esse é o primeiro combinado. Levantou a mão. Tá joia? Segundo combinado. Na hora que o colega está falando, o que a gente faz? Silêncio. Silêncio e prestar atenção também na pergunta que o colega vai fazer.
Por dois motivos. De repente a pergunta que ele vai fazer é a que eu estava querendo, só que eu tô com vergonha. Aí eu já aproveito o embalo, né, e presta atenção na resposta. Ou então, e também, né, por educação. Às vezes eu já sei até a resposta da pergunta que ele fez, mas por educação e respeito ao meu colega, eu vou ficar em silêncio e deixar ele falar. Não é assim? Aí, se a gente faz dessa forma, a aula vai, tranquilo. Então, esse é o segundo combinado. Terceiro combinado. O meu colega fez uma pergunta que eu achei uma pergunta boba. Eu achei a pergunta dele muito boba. Aí eu tô pensando comigo, nossa, mas que pergunta boba. Mas esse pensamento, ele tem que ficar só comigo ou eu posso falar com ele que a pergunta dele é boba? Só comigo, só na minha cabecinha. Enquanto eu estou pensando, tá tranquilo, não tem problema não. Mas a partir do momento que eu viro pro meu colega e falo assim, nossa, mas que pergunta boba a sua. Você não sabe a resposta, não? Eu falo desse jeito com ele, ele vai gostar? Ele vai ficar triste? Vai ficar chateado? Com certeza. Ele vai querer participar da aula? Não vai, porque ele vai ficar triste com o seu comentário. Então a gente tem que pensar muito antes de falar alguma coisa. Porque às vezes eu falo até sem maldade. Só que aí depois que eu falei, já era, né? O colega já ficou triste, às vezes já ficou até com raiva. Aí ele não vai querer participar mais da aula. Então esse é o terceiro combinado. Não fazer comentário ruim sobre a pergunta do colega. Quarto combinado, pessoal. De repente você quer me contar alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Vamos supor que você estava vindo para a escola. Aí no meio do caminho, você viu um coleguinha seu ajudando uma senhora a atravessar a rua, porque ela estava com dificuldade. A atitude foi bacana? Foi bacana. Eu posso chegar na escola e contar para todo mundo que eu vi? Posso. Eu posso falar o nome de quem ajudou? Posso. Eu posso fazer isso porque o que ele fez foi legal. Bom, vamos lá. Gente, esse primeiro cartaz ali, a gente vai falar sobre as emergências. Fala para mim, o que é uma situação de emergência? É quando uma pessoa está precisando de ajuda, quando uma pessoa está passando aperto com alguma coisa, está passando alguma dificuldade, ela está perdida, ela sofreu um acidente. Então, isso é uma situação de emergência, em que uma pessoa está precisando da ajuda de outra, tá bom? Tem situações em que a gente consegue ajudar, mas tem outras que a gente não consegue. E quando você não consegue, o que você faz? Chama alguém. Sempre que você precisar buscar a ajuda de alguém, você sempre vai procurar chamar quem está mais perto de você. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está lá na sua casa e alguém passa mal, né? Deus abençoe que não, mas é só um exemplo, tá? Aí alguém passa mal e você está precisando chamar a ambulância. Aí você lembra que tem um carro na garagem ou tem um vizinho que tem um carro. O que vai ser mais rápido? Chamar a ambulância ou chamar o vizinho que vai te levar para o hospital? Quem está mais perto? O vizinho, né? Aquele vizinho gente boa, bacana, que sempre está disposto a ajudar. Ele vai te ajudar muito mais rápido. Mas é lógico, a gente vai ligar para a ambulância. Tem alguém, eu escutei um barulho no quintal da minha casa. Seu pai, sua mãe, o adulto que estiver lá deve sair para ver que barulho é esse? Não. A casa está toda trancada. O que você vai fazer? Para quem? Ligar para a polícia. Porque a gente não sabe quem é que está no quintal. Pode ser um bicho. Pode ser um gato que fez um barulho. Mas pode ser um ladrão. Né? Exatamente. Aí como a gente não sabe, a gente liga pro 190, que é a polícia militar. Tá bom? Então, pessoal, uma situação de emergência, a gente tem que buscar ajuda, tá bom? Aqui nesse cartaz, nós temos ali algumas situações. Nós temos um prédio pegando fogo, tá vendo lá no cantinho lá embaixo? Tem um prédio pegando fogo. Aí nesse caso a gente vai chamar os bombeiros. Tio Anderson, mas eu esqueci o número do bombeiro. Eu não me lembro, mas eu lembro o número da polícia militar. Eu posso ligar para a polícia? Mas a polícia apaga incêndio?
Não, mas por que eu posso ligar para a polícia? Porque a polícia, além de ir lá tentar ajudar, ela também vai chamar o bombeiro. Eu estava comentando ali sobre o prédio em chamas. Eu esqueci o número do bombeiro, mas eu posso ligar para a polícia militar, que é o 190. Eu lembrei, então eu vou ligar para a polícia. Tá bom, pessoal? A polícia, ela vai direcionar, ela vai lá no local onde está acontecendo o acidente, ela vai no local onde está acontecendo o incêndio, ela vai ajudar de alguma maneira, tá bom? Há um acidente no trânsito, uma pessoa passando mal em casa, de repente uma pessoa passando mal, quem vai socorrer é a ambulância do SAMU, certo? Só que a polícia, tem alguns casos que a polícia também vai para dar apoio ao SAMU, e também às vezes você não consegue, não lembra, né? Não consegue ligar, mas você consegue ligar para o 190. A polícia, a viatura da PM vai lá no local do mesmo jeito. Então, a gente pode dizer que a polícia militar, o bombeiro, o SAMU, eles são números de emergência? São ou não? São números de emergência. E por serem números de emergência, eu posso ligar à toa? Eu posso ligar só para ouvir a voz do policial? Não, hoje eu tô afim de ouvir a voz do policial, eu vou ligar para o 190, eu posso? Quando a gente liga para qualquer um daqueles números ali, sabe o que acontece? A linha, quando o policial está conversando com alguém, a linha fica ocupada, não fica? Aí vamos supor que tem alguém ligando à toa, não aconteceu nada, ele está ligando à toa só para atrapalhar o serviço, né? Da emergência. Aí enquanto a linha está ocupada, vamos supor que tem alguém do outro lado da cidade tentando ligar, que está precisando de verdade de uma ajuda. Ele vai conseguir ligar? Não vai, porque a linha está ocupada. A linha só vai desocupar quando o policial transfere a ligação para outro policial lá dentro. Mas o que acontece? Todo dia no serviço de emergência, tanto da polícia, do bombeiro e do SAMU, vocês sabiam que tem ligações que não são ligações de emergência? Tem gente que liga à toa, só para atrapalhar o serviço. Então a gente não pode fazer isso, tá, pessoal? Só se realmente estiver precisando. E se você estiver lá na sua casa precisando ligar para algum daqueles números ali, você tem que ter crédito para ligar? Não, porque a ligação ela é de graça, é gratuita. É só ter o telefone funcionando. Colocou lá 190 e colocou para chamar, o que vai acontecer? Vai chamar. E o policial vai atender do outro lado. Então a gente tem que tomar cuidado. Se você discar lá e colocar para chamar, vai chamar. Então tem que ser só quando estiver numa emergência, tá bom? Acontece várias situações durante o nosso turno de serviço em que às vezes a pessoa liga, igual outro dia a gente estava de serviço, teve uma mulher que ligou para o 190 e aí ela estava sendo agredida pelo marido. Presta atenção na situação, hein? Ela ligou, só que para o marido dela, ela estava ligando para outro lugar. Aí na hora que o policial atendeu, sabe o que ela falou? Ela falou assim, eu estou precisando de um lanche aqui na rua tal, número tal. Na hora que ela falou assim, o que o policial entendeu? O marido dela achou que ela estava ligando para a lanchonete, certo? Mas o policial que atendeu, que ouviu ela falar assim, eu estou precisando de um hambúrguer na rua tal, número tal. O que o policial entendeu? O policial entendeu que ela estava com um problema dentro de casa e estava precisando de uma viatura. Porque se ela falasse assim, policial, eu estou precisando de uma viatura, o marido dela ia ouvir, né? Ia ouvir. Aí isso, exatamente, talvez ia bater e tal. Aí a viatura que estava na hora de serviço, o policial foi e mandou a viatura lá. Mas ela foi esperta? Ela foi esperta. Se ela falasse no telefone assim, policial, meu marido está me batendo, o marido dela ia ouvir. Então ela falou, eu estou precisando de um hambúrguer, tem como você mandar para mim um hambúrguer aqui na rua tal, número tal? Aí o policial na hora mandou a viatura lá. Deu para entender, pessoal? Então está acontecendo alguma coisa, a gente liga. Aqueles 3 números que estão ali, só para a gente encerrar aqui, eles têm uma coisa em comum. Se a gente olhar para os 3 números, os 2 primeiros são iguais?
O número da polícia tem o número 1 e tem o 9? Tem ou não? Tem. O número do bombeiro tem 1 e o 9? Tem. E o SAMU também tem? Então só muda o último número. Qual que é o último número da polícia? Qual o último número do SAMU, lá em cima? E o do bombeiro? Exatamente. Então, ó, aqueles ali são números de emergência. Quando a gente olha para aquelas duas crianças ali, ó, tá vendo? O garotinho tá com o telefone e a menininha tá do lado dele. Quando a gente olha para os dois, dá para perceber que eles estão precisando de ajuda? Dá, porque eles estão assustados. Então a ligação que eles estão fazendo é ligação de emergência, porque eles estão precisando de ajuda. Deu para entender aí? Então tá bom. O outro cartaz que eu tenho ali, eu vou deixar para mostrar na semana que vem, na segunda-feira, quando o tio Antes vier. Combinado? Só para finalizar aqui, pro pessoal encerrar, né? Ali, daqui a eu vou deixar vocês falarem, mas deixa eu só encerrar aqui, tá bom? Semana que vem, então, o tio Antes vai mostrar mais 2 cartazes ali, ou 3, que a gente vai falar de um outro assunto que vai ser ideal para a segurança de vocês, tá bom? Pra gente encerrar, vamos fazer o luz, câmera, ação bem alto. Luz, câmera. Hoje foi dia de novo, porque tá muito baixinho. Tá muito baixo. De novo. Luz, câmera. Hoje foi dia Aí, agora ficou legal. Isso aí, tá até tossindo, ó.